Que a graça e a paz de nosso Deus esteja com todos. Eu normalmente não gosto de fazer esse tipo de menção, mas não posso deixar de mencionar o quanto estou feliz nessa manhã por voltar à minha igreja num sábado. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Nesta manhã, eu convido aos irmãos a fazer duas reflexões. Eu convido vocês a, da agora em diante, fazerem duas perguntas a si mesmo. Tente não fazer essa pergunta para quem está do seu lado. Tente fazer essa pergunta para você mesmo. Duas. Uma é qual é, e outra é para quem é a mensagem. Qual é e para quem? E para isso, vamos na palavra de Deus. Eu não vou ler os textos onde se encontram as histórias que vou contar. Eu vou me focar apenas em 1 ou 2 versículos e vou falar para vocês a história e vocês depois podem abrir a Bíblia e nas suas meditações pessoais olharem a história inteira. Para isso, vamos falar nessa manhã de 4 portadores da mensagem. 4. Rapidamente, não vai dar para falarmos detalhadamente dos 4, mas dos 4, 3 eu não sei nem o nome. 3 eu sei o nome, um deles eu não sei nem o nome. Um deles é bem conhecido até das crianças. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele. 2 nem tanto, talvez alguns de vocês conheçam, alguns não. E um, nem eu nem você sabemos o nome, que não tem o nome dele. Mas o primeiro mensageiro está no livro de 2 Samuel, e para isso eu convido que vocês abram suas Bíblias. 2 Samuel, capítulo 18. E vou rapidamente contar para vocês a história, para você entender a questão desse mensageiro. Tá bom? 2 Samuel 18 continua contando uma história de uma das rebeliões que o rei Davi, enfrentou. O maior rei de Israel, o rei Davi, aquele pelo qual os judeus até hoje têm um grande orgulho, enfrentou durante seu reinado, seu longo reinado, grandes rebeliões. Mas a pior delas é a que está nesse contexto aqui de 2 Samuel capítulo 18. A pior rebelião que Davi enfrentou foi uma contra o seu próprio filho, Absalão. Pior porque ele amava Absalão. Então seu filho se revoltou contra ele, o expulsou do palácio, tomou suas concubinas, muitos dos seus súditos, e Davi, a contragosto, estava em guerra contra seu próprio filho. A contragosto. Davi mesmo, a essa época, já não ia para a guerra, os seus soldados começaram a impedir Davi de ir para a guerra, para que ele não morresse. Eles diziam para que a lâmpada de Israel não se apague. Então Davi se encontrava fora da guerra diretamente e ele apenas recebia notícias da guerra. E todos os que estavam do lado de Davi, os amigos de Davi, aqueles que permaneceram com ele e, portanto, estavam nessa guerra, estavam contra o filho de Davi. O único na guerra que não estava contra o filho de Davi era o próprio Davi. É interessante, porque uma guerra onde você tem um inimigo que quer tirar sua vida, quer tomar tudo que você tem, mas você não se torna inimigo dele em nenhum momento. Era assim a guerra de Davi contra Absalão. Então a angústia de todos era dar a grande notícia da vitória para o rei Davi. E a grande notícia era o quê? A morte de Absalão. Davi queria a grande notícia da vitória, mas sem a morte de Absalão, que era seu filho. E em determinado momento da guerra, alguém mata o jovem Absalão. Davi vence a guerra. E é o momento da mensagem, da notícia. E nesse contexto, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 29, é onde vai ser dada a notícia. A Bíblia diz que Davi está em algum lugar alto e o sentinela avisa, vem um homem correndo, e ele vem sozinho. E alguém diz assim, ele está vindo sozinho
deve ser boas notícias. E não sabemos a distância nem o tempo, e alguém avisa: vem um segundo homem também correndo sozinho. Esse é conhecido, esse é Ahimaaz. E Davi diz: Ahimaaz é um homem de bem. Provavelmente ele vem com boas notícias. E conta a história que esse Ahimaaz passou o primeiro mensageiro, veio correndo mais rápido e chegou primeiro. E é colocado diante do rei Davi. E é nesse versículo 29 que o rei diz: então perguntou o rei, diz aqui na palavra de Deus: vai bem o jovem Absalão? Olha a pergunta do rei. Era guerra, e a notícia era de quê? Absalão tinha morrido. Seus inimigos morreram. Mas a pergunta do rei é: vai bem ele? Olha que resposta interessante. Respondeu Ahimaaz: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei. Porém, não sei o que era. Se você ler só esse versículo, você vai pensar até que Ahimaaz não sabia. Mas quem leu a Bíblia mais para trás um pouco, você vai perceber que ele sabia. Quando o jovem Absalão morreu, ele se escalou para dar notícia. Parece que ele tinha essa função naquela época. E Joabe disse: não, você não vai dar essa notícia, você não será o mensageiro. Agoniado, sabe-se lá por quê, ele foi assim mesmo. Mas chegou diante do rei, ele tinha notícia. Mas o que foi que ele fez? Não deu. Mais à frente você vai entender que o outro mensageiro que também vinha correndo dá a notícia, e todos se alegram, menos Davi. Davi chora a morte de seu filho. O que eu quero focar não é na história em si, mas no mensageiro e na mensagem. Ahimaaz era o mensageiro, tinha a mensagem, mas não deu. E aí trago para mim e para você. Você e eu temos uma mensagem. Temos um destinatário da mensagem. Aquele homem tinha, era Davi. Mas ele não deu a mensagem. Eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Você está dando a mensagem que está com você? Dependendo do mensageiro que chegue antes, a mensagem pode chegar errada, distorcida ou nem chegar. Há muito tempo atrás eu comecei a trabalhar numa empresa e percebi uma certa hostilidade das pessoas quando descobriram que eu era cristão. E as pessoas olhavam para mim atravessado, alguns se afastaram de mim, deixaram de falar. E eu percebi um clima muito chato. Alguém dizia: você é crente, é por isso que as pessoas estão se afastando de você. E depois de um certo tempo, alguém tomou coragem e me disse por quê. Sabe por que as pessoas estão se afastando de você porque você é crente? Porque aqui tem um crente. E ele é o pior colega que nós temos. E depois eu conheci esse irmão. E realmente ele era uma pessoa muito, muito difícil. Muito, muito problemática. Ele estava dando outra mensagem. Às vezes você chega num lugar, as pessoas nem recebem bem a mensagem porque algum mensageiro chegou antes, mas não deu a mensagem. Divulgou o barulho, divulgou o alvoroço, mas não divulgou a mensagem. E as pessoas pensam que você vai divulgar o barulho e o alvoroço que ele está divulgando. E não te recebem bem. Ahimaaz tinha a mensagem, mas não deu. E eu espero nessa manhã que ninguém saia daqui com o mesmo espírito que esteve em Ahimaaz. Com a mensagem, mas sem divulgá-la. Mas eu comecei com um mau exemplo e vou citar outros 3 exemplos, bons exemplos. Talvez você não conheça esse segundo exemplo que eu vou falar. William Carey.
Talvez alguém conheça, talvez não. Eu vou resumir a história dele, muito longa. Um britânico que foi pregar na Índia. À época, ele não conseguiu autorização para ir para a Índia para ser missionário. Foi sem autorização mesmo. Uma dificuldade, porque sua esposa não queria acompanhá-lo, só depois de muita insistência mesmo, que ela acompanhou a contragosto. Pesquisem depois a obra de William Carey. 1/3 dos habitantes do mundo leem a Bíblia por causa dele. Só para você ter uma ideia. Mas ele chegou em 1793 na Índia e começou a pregar o evangelho todos os dias. Todos os dias. E o primeiro hindu batizado por William Carey foi no ano de 1800. 7 anos depois. Imagine você chegar num lugar para pregar Jesus, você está com a mensagem, você está divulgando a mensagem, mas não se converte ninguém na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, somente no 7º ano, uma pessoa se batizou. E não veio logo o segundo, o terceiro, antes que vocês fiquem felizes. Batizou o primeiro, veio logo? Não foi assim não. Batizou o primeiro e demorou ainda para vir o segundo. O trabalho dele continuou, ele morreu na Índia. Muitos anos depois, com uma obra inimaginável. Ele não teve autorização para entrar como missionário, mas quando ele morreu, foi luta oficial na Índia, pelo que ele fez por aquele país. Só de escolas foram 126 que ele abriu. Ele traduziu a Bíblia para pelo menos 4 idiomas, um deles o sânscrito. Um idioma difícil. 1/3 dos habitantes do mundo leem a Bíblia porque William Carey traduziu a Bíblia. Tinha a mensagem. Deu a mensagem. Mas precisou de quê? Persistência. Segundo pregador dessa manhã. Eu quero que você se veja em cada um desses homens. O outro é muito comentado e eu penso que, do ponto de vista prático, parece o pior pregador de todos. A Bíblia conta a história de um homem muito antigo que pregou durante 120 anos. Conhece a história dele? Noé. 120 anos. William Carey esperou 7 para o primeiro convertido. Noé pregou para o mundo de sua época 120 anos. E eu pergunto para você, quantas pessoas se converteram e entraram na arca com Noé? Fora a família de Noé, entrou quantos? Nenhum. Parece um pregador fracassado, não é? 120 anos pregando e ninguém. Nenhuma pessoa. Mas eu gostaria que vocês se colocassem no lugar de Noé pelo outro lado. Nenhum convertido, mas toda a sua família dentro da arca. Quem conhecia Noé de perto entrou. Quem conhecia o íntimo dele estava dentro da arca. Se ninguém mais se converteu, ninguém de sua família ficou de fora. E aí eu gostaria que você percebesse o primeiro alvo, meu e seu, da mensagem. É a sua família. É a minha família. São as primeiras pessoas que são os destinatários de nossa mensagem. E como esta mensagem está chegando em nossa família? Você já se perguntou? Como a sua família está recebendo a mensagem através de você? É importante, mas esqueça o mundo. Esqueça os países distantes. As pessoas que estão longe de você. A congregação da igreja. Lembre de quem divide o mesmo teto com você. Ele está recebendo a mensagem. São as pessoas que te conhecem,
que convive com seus bons e seus maus humores, com as suas qualidades e com seus verdadeiros defeitos. Usamos muitas máscaras na sociedade, mas dentro de casa não. Somos quem somos. E a mensagem está sendo pregada dentro de sua casa. Eu e você somos portadores da mensagem, mas o nosso grande público, primeiro, prioritário, deve ser a nossa família. Eles têm que entrar na arca conosco. Pode ser que ninguém mais entre, mas eles têm que entrar. Noé pregou 120 anos e as pessoas permaneceram nas suas impiedades e iniquidades. Ninguém se converteu, ninguém deu ouvidos. O dilúvio veio e matou a todos, menos a sua família. Quem sabia quem Noé era, confiou nele. Quem sabe quem você é, confia em você? Eu gostaria de ir para o último exemplo desta manhã. Quero contar para vocês a história primeiro também, rapidamente. E convidá-los a abrir a Bíblia para me acompanhar no versículo que vamos ler, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. É uma história interessante porque é a única pessoa que queria seguir Jesus, Jesus mandou voltar. Você já ouviu essa história? Jesus manda voltar. Jesus tem uma palavra dele que ele diz assim: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E vamos ver um texto aqui que aparentemente ele lança. Jesus não se contradiz, por favor. Quero só chamar a atenção para vocês para o contexto. A Bíblia diz que havia uma região, na época de Jesus, a região ali próxima a Israel, chamada de Decápolis. E tinha esse nome porque haviam 10 cidades. E Jesus, em determinada época, passou por aquele local. Ele foi em muitas cidades. E ele foi para uma cidade especificamente, ali em Decápolis. E conta-se que naquela cidade havia um homem do qual toda a população tinha medo. Um endemoniado. Hoje em dia, o endemoniamento está sendo banalizado a cada dia. Algumas pessoas já me perguntam: Martins, você acredita nesse endemoniamento que mostram por aí? Eu sempre digo não. Não. Então você não acredita em demônio? Eu falei sim, mas não nisso. Os demônios existem, os endemoniados existem, e é uma coisa séria. Mas não é a brincadeira que fazem por aí. Não queira se encontrar com o demônio. Não ache que é a piada que fazem por aí. Aqui era coisa séria. A Bíblia diz que já amarravam esse homem com correntes. E ele se soltava. Ele vivia nos cemitérios e assustava as pessoas. As pessoas se desviavam, corriam. O homem era temido. Não são dados muitos detalhes, mas provavelmente aquele homem não tomava banho. Provavelmente ele se alimentava de restos de coisas. A Bíblia diz que ele não era um endemoniado comum. Se é que podemos dizer assim. Porque quando Jesus pergunta que demônio está nele, ele responde: legião. Porque eram muitos os demônios que habitavam o corpo daquele homem. Muitos demônios. E as pessoas tinham medo. A Bíblia diz que Jesus passa, e aquele homem, em seu desespero, com os demônios dentro dele, vai até Jesus e diz assim: que tenho eu contigo, Filho de Deus? Ele vai até Jesus num ato de desespero, ainda com os demônios dentro dele. É certo que quando ele se aproximou, as pessoas se afastaram. A palavra de Deus diz que Jesus expulsou o demônio, ou os demônios daquele homem. Enviou aqueles demônios para uma manada de porcos que caiu num precipício. Em seguida, as pessoas ficaram apavoradas com Jesus. Alguns tinham raiva porque perderam os porcos. Outros tinham medo porque ele se aproximou daquele homem e o mudou.
A Bíblia diz que Jesus foi expulso dali. Jesus foi expulso de alguns lugares. Esse foi um deles. Jesus foi expulso da cidade. Não queremos você aqui. E é nesse contexto, quando Jesus já está indo embora, versículo 18 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Quando Jesus está indo embora, a Bíblia diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. O homem tinha recebido a grande bênção, o que é que ele queria? Seguir Jesus. Irmãos, de criança a leproso, quem seguia Jesus, ele recebia. E agora vem um homem que recebe a grande bênção e era um endemoniado com muitos demônios, e recupera a sua vida. Ele diz: eu quero lhe seguir. Jesus está entrando no barco. Olha o que Jesus diz para ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. E pense nessa ordem para mim e para você nessa manhã. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha que interessante. Jesus vai para onde? Para a tua casa. Note, ele não vai para a cidade, não vai para a sinagoga. Ele é específico. Vá para a tua casa, para os teus, e diga o que Deus fez por você. Muitos usam a Bíblia até como amuleto, ou leem a Bíblia com versículos soltos, e aí essas histórias se perdem quando você lê a Bíblia assim. Mas quando você lê a Bíblia com cuidado, você vai ver que o homem volta, o versículo seguinte diz isso, a Bíblia diz: ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E tempos depois, Jesus volta para Decápolis. Se você for olhar no capítulo 6, versículo 53, só para fechar a história, para você perceber algo. Capítulo 6, versículo 53, tempos depois, provavelmente meses depois, diz assim, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Genezaré foi o mesmo lugar onde ele tinha expulsado o demônio, e o mesmo lugar onde Jesus tinha sido o quê? Expulso. E ele volta tempos depois. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Devia fazer o quê com Jesus agora? Expulsar de novo, né? Olha, vem aquele ali que a gente expulsou, está voltando. A Bíblia diz: o povo reconheceu Jesus. Mas continua dizendo assim, e saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo ele toda aquela região, traziam em leitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Num tempo onde não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, Jesus foi embora, e a única notícia que se teve de Jesus dali por diante foi do ex-endemoniado. Um único pregador. Jesus não ensinou a ele nada, nenhuma doutrina. Não leu para ele as Escrituras. Não deu um estudo bíblico a ele. Apenas o transformou. E disse: conte para os teus o que Deus fez em sua vida. Talvez você, meu irmão, nessa manhã pense que não sabe o suficiente para proclamar o Evangelho. Não aprendeu o suficiente de Deus para ensinar sobre Ele. Não sabe o suficiente sobre Deus para falar para as pessoas. Talvez você pense isso. E eu lembro a vocês, aquele homem não sabia nada. Ele só sabia o que Deus fez com ele. E foi a grande mensagem que ele pregou. Quando Jesus volta em Decápolis, as multidões iam atrás de Jesus, porque sabiam quem Jesus era. O reconheceram através daquele homem.
E o que é que o homem pregou? O que Deus fez na vida dele. Talvez você imagine que não tem conhecimento suficiente da Bíblia para pregar sobre Jesus. Talvez você ache que não conhece Jesus o suficiente para falar sobre ele. Mas a grande mensagem que você e eu devemos ser portadores nesta manhã é o que Jesus fez na minha vida, na sua vida. As pessoas precisam saber disso. As pessoas querem saber disso. Temos duas opções. Dizer às pessoas o que Jesus fez em nossa vida, e isso, acreditem, será suficiente para as pessoas virem aos pés desse mesmo Jesus. Ou, mesmo tendo essa mensagem, escondê-la. Fazer como Amaés fez. Divulgar o alvoroço, divulgar o tumulto, mas a mensagem que é bom, esconder. Que a mensagem do Jesus que transforma as vidas, que é a grande mensagem que eu tenho, que você tem nessa manhã. Do Jesus que transforma o caráter das pessoas. Jesus que transforma homens maus em bons. Transforma pecadores em justos. Ímpios em salvos. Que transformou você. É a mensagem que vamos sair nesta manhã com ela nas mãos. E lembrem-se de mais uma coisa. Essa mensagem, essa do Jesus que te transformou, deve ser pregada primeiro dentro da sua casa. Que as pessoas que vivem com você, que te conhecem, enxerguem o Jesus que te transformou. Que te transformou em alguém melhor. Que te transformou em alguém mais parecido com esse mesmo Jesus que te transformou. Que Deus nos abençoe. Que possamos sair daqui com uma mensagem em nossos corações. E pensando desde já nos destinatários dessa mensagem. Aqueles a quem temos prioridade para levar essa mensagem nessa manhã. Todos aqui encontrarão alguém para levar essa mensagem. Dentro de suas casas, primeiro. Depois que vem o mundo. Primeiro a sua família. Que eles recebam a mensagem como você recebeu em seu coração. E que a transformação que Jesus fez em minha vida e na sua vida, possa fazer na vida dessas pessoas também. Eu vou convidar novamente a minha irmã para cantar um louvor, um hino ao nosso Deus. E que possamos neste momento do louvor estar meditando na grande mensagem de Jesus em nossas vidas. A transformação que Ele fez em mim e em você. Já que a música então não está pegando. Acho que o CD lá não tá pegando lá alguma coisa. Então eu peço a ajuda da igreja que cante comigo. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes,
ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é meu tesouro até morrer. Amém. Obrigado, meu irmão. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, apesar da nossa incapacidade, apesar de sermos quem somos, o Senhor nos transformou. Por isso louvamos o Teu nome nessa manhã. Suplicamos que essa transformação a cada dia possa ser vista, primeiro, por aqueles que convivem conosco, pela nossa família, que eles possam, pela transformação que o Senhor fez em nossa vida, serem transformados também. Que a mensagem da transformação que Cristo fez em cada um de nós saia com cada adorador aqui nessa manhã. E que ela seja levada verdadeiramente a cada destinatário. E que o poder transformador do Espírito Santo alcance essas pessoas. Leva-nos com a certeza do Teu perdão, da Tua companhia, da Tua paz, da Tua transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.